A ideia dessa atividade é mais de disseminar questões que a gente tem trabalhado e a partir de alguns pressupostos, eu vou mencionar dois deles que estão presentes de alguma forma na maneira algo peculiar, digamos, pela qual a gente vem construindo a questão ambiental como um objeto de pesquisa, né? A primeira delas, articulando com a questão espacial, quer dizer, o espaço como um campo de forças e a noção de meio ambiente como um elemento discursivo novo, a partir de final do século XX, que reconfigura de alguma forma este campo das disputas espaciais, pondo em pauta, em particular, a interação entre as práticas espaciais, quer dizer, os efeitos cruzados que uma prática promove sobre outras, né? Fazendo com que elas passem a ser redefinidas enquanto legítimas ou ilegítimas em função de comprometer a natureza, o futuro do planeta, ou eventualmente a estabilidade, mais frequentemente a estabilidade de determinadas práticas não dominantes ante as práticas dominantes do agronegócio, da grande mineração, dos grandes projetos energéticos e que de alguma forma se alimentam da dispossessão dos sujeitos das práticas não dominantes, comunidades tradicionais, povos indígenas, moradores de periferias, de centros urbanos, etc. Segundo pressuposto é da existência de que a gente chamou de uma afinidade eletiva entre o capitalismo extrativo, que nós estamos conhecendo, né, e as formas autoritárias de ação. Seria uma relação dialética entre duas configurações sociais ou culturais diferentes, mas que não seria redutível a uma determinação causal, ou uma influência no sentido tradicional, né, entre, digamos assim, a esfera política e a esfera econômica, né, e vice-versa. Eu trouxe aqui algumas reflexões que estão presentes no texto, mas outras também nem estão presentes no texto, mas como era um diálogo, assim, achei interessante que pudesse ser para vocês fazerem considerações, enfim. Esse texto ele também foi escrito em parceria com a Maíra Mansur e com a Cristiana Lozecan, né? E o objetivo, bom, a gente tem visto, né, pelo menos nos últimos 20 anos, quando o meio ambiente, né, entra aí para reconfigurar esse campo das disputas espaciais que o Henry falava, um aumento dos conflitos ambientais relacionados às atividades de mineração em diversas partes do mundo, né? Com um foco especial aqui na América Latina, a literatura, né, grande sobre o tema. E aí, para entender como é que esse setor extrativo descreve os conflitos ambientais e de que forma ele tem atuado para fazer frente a esses conflitos e respondê-los, né? A gente analisou um conjunto de publicações, na verdade 2 conjuntos de publicações. O relatório, os relatórios das grandes consultorias empresariais sobre os riscos no setor de mineração. A KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers e Ernst Young são as Big Four, as quatro maiores consultorias e auditorias do mundo, né? E elas prestam, então, serviços de orientação às empresas, enfim, uma série de serviços, e um deles é mapear os setores econômicos, identificar os riscos, as oportunidades desses setores. Aí analisamos os relatórios essas auditorias e consultorias sobre o setor de mineração, e investigando, olhando para esses relatórios assim, como que os conflitos ambientais, como que os conflitos territoriais, como que as disputas com os povos tradicionais está descrita nesses relatórios. Como é que eles nomeiam esses processos? E um segundo conjunto de publicações são os manuais publicados pelo Instituto Brasileiro de Mineração, pelo ICMM, que é um think tank internacional, né, que abrange, né, as principais empresas de mineração do mundo, que eles vêm produzindo manuais, né, de relacionamento com comunidades, relacionamento com povos indígenas, né. É uma certa tentativa de manualizar, né, as relações
com as comunidades e os povos que lutam, né, por justiça ambiental, que denunciam a expoliação dos seus territórios, enfim. O que eles definem como riscos sociais, né? Protestos, cobertura negativa da mídia, violência, sabotagem e outros ataques diretos à empresa e a seus funcionários são sinais de que a empresa não é aceita como parte da comunidade, né? Então eles estão falando aqui que os conflitos vão acarretar danos à reputação, perda de produtividade, custos maiores na segurança. Então, eu trouxe aqui esses exemplos mais óbvios, né, dos relatórios, para ilustrar. Trouxe um trecho de um relatório de 2012, que eu peço permissão para ler, né, com vocês aqui. Vários grupos políticos e organizações não governamentais, preocupados com os impactos da mineração e da produção de metais, estão lutando por uma variedade de resultados, desde a proibição de toda a mineração até uma maior distribuição de riqueza. Tanto os reclamantes legítimos quanto os ativistas políticos, e eles fazem essa distinção, né, sabem que as margens significativas que as empresas de mineração e metais têm obtido recentemente aumentam a sua urgência em resolver as disputas, a fim de maximizar a produção vendida nesse período de preços premium. Lembrando que, né, quando esse relatório foi escrito, ele está no final ali da alta das commodities, né? Então os minérios estavam com preços elevadíssimos no mercado mundial nessa primeira década dos anos 2000. Então, a fim de aproveitar esse período de alta dos minérios, era preciso licenciar obras rapidamente, era preciso que os projetos não ficassem paralisados. Então, é preciso logo a urgência em resolver as disputas para aproveitar esse período de preços, né, elevados, uma vez que ciclicamente esses preços iam cair, né? Então, proteger a reputação sendo reativo pode ser um alto risco, né? Então, aí eles falam da necessidade da empresa ser proativa em suas relações com as comunidades. A velocidade é importante porque evita que uma questão potencial se torne política. Bom, e aí, os movimentos sociais criaram, né, de forma, a partir da luta social, os territórios livres de mineração. Vários movimentos sociais, né, nacionais e locais estabeleceram leis, legislações municipais, estaduais e outros, outros tipos de normas para restringir a mineração em determinadas áreas. E aí eles falam, né, dos territórios livres de mineração. E aqui a gente pensa, né, a gente analisa que as empresas estão em busca da utopia do território livre da contestação, né? Esse diretor de Saúde, Segurança e Desenvolvimento de uma mineradora subsidiária canadense fala que eles estão muito bem porque eles vivem ali num contexto amigável para a mineração, porque não tem ONG próxima, porque não tem comunidade indígena, porque não tem quilombolas. Então a gente fica um pouco nesse céu de brigadeiro, né, que facilita em alguns aspectos. Então, ao mesmo tempo que a contestação social, que os conflitos, o potencial político dos conflitos ambientais, ele é classificado como um risco, a ausência desses povos, né, a ausência desses movimentos é considerada também como uma vantagem comparativa, talvez. Bom, diante desse cenário, então, as corporações elas têm implementado um conjunto de estratégias para gerir esses riscos sociais, né, com esse objetivo de dirimir os conflitos, né, sob uma perspectiva autoritária, né? Ora com o emprego da violência explícita, ora sobre uma condução gerencial, dita participativa e dialogada, mas não menos autoritária, né? A produção e a circulação desses materiais integrariam, então, um conjunto de práticas autoritárias das corporações extrativas e em pelo menos 3 dimensões. A primeira, né, que a compreensão dos atores sociais organizados, atores sociais coletivos organizados em defesa dos territórios, sendo classificados enquanto riscos a serem gerenciados.
O segundo ponto, a difusão de técnicas de diálogo e de participação social vem sendo usadas como identificação e classificação desses atores sociais. E ter, por fim, né, a promoção da ideia de que o destino do território está inelutavelmente ligado ao sucesso da corporação. E aqui, para ilustrar, depois eu volto aqui, mas antes, né, essa coisa da identificação. O GT que fez aquele relatório do IBRAM, é o GT Relacionamento com Comunidades do IBRAM, eles fizeram uma apresentação antes do lançamento e aí eles deram como exemplo o gerenciamento de comunidades feitos por essa empresa de fertilizantes. E aí identificaram que na atuação dessa empresa haveria 110 comunidades vizinhas classificadas como de alta e extrema criticidade, né? 33 de alta e extrema criticidade, 38 de criticidade média e 39 de criticidade baixa. O que seria isso? Essa é a consultoria que fez esse estudo, né? Aí o que é o criticidade? O que eles estão chamando de criticidade? Eu tentei ampliar aqui, mas não dá. Isso daqui eles colocaram, né? Eles estamparam. Mas está disponível na internet. Olha, no social, quais são os elementos que tornam uma comunidade crítica para a empresa, né? O risco para a empresa. Influência de movimento social na comunidade, representação política da comunidade, presença de comunidade tradicional, quilombolas, indígenas, pescadores. São elementos que tornam a comunidade, né? E dentre outros que tem aqui. E aí, bom, tem toda essa discussão de relacionamentos com partes interessadas. Esse aqui é um trecho de um relatório da Valorec, que é uma empresa francesa mineradora que opera em Minas Gerais, falando da necessidade do relacionamento com partes interessadas, né, do diálogo, o diálogo social, o diálogo com a comunidade, faz a diferença no voluntariado. E aí, na análise empírica, a gente identifica que tipo de diálogo é esse, né? A comunidade de Piedade de Paraopeba denunciou perseguições da Valorec contra um movimento social lá de Minas Gerais, o SOS Barragens. Eles a empresa, né, passou esse questionário para os moradores e perguntavam o seguinte nesse questionário, acho que não vai dar para ler aí, mas assim, olha, você conhece o grupo SOS Barragens? Sim, conheço. Não, já ouvi falar. Não conheço nem ouvi falar. Como você tomou conhecimento sobre esse movimento ou grupo? Faço parte, recebi a visita, né? Você poderia citar o nome de membros do grupo SOS Barragem que você conhece, né? Então, e isso aqui, a Fernanda Perdigão, que é uma liderança, né, na luta pelas pessoas atingidas de Brumadinho, ela divulgou, né, esse questionário. E aí a gente pergunta, bom, o diálogo social, né, a identificação dos possíveis atores que possam desestabilizar a atuação da empresa, que possam recorrer a maior regulamentação. Esse grupo SOS Barragens quer o descomissionamento de uma barragem que fica muito próxima da vila, né, que fica muito próxima a uma escola, da prefeitura. Bom, e aí a Débora Brons, que é essa professora da UF também, ela tem um texto que ela vai analisar sobre essa estratégia do diálogo social, mas com relação aos funcionários de uma grande empresa de mineração, que é isso, né? O diálogo social seria uma forma da empresa ajudar a comunidade a ajudá-la. Um consultor que a gente entrevistou lá em 2014, trabalhava na duplicação de uma ferrovia no Pará, e ele, numa reunião com a consultoria, ele é um profissional, né, da arquitetura, inclusive, e ele, na reunião com a consultora falou, a gente precisa saber todas as entidades que estão lá para saber o que elas pensam da gente, para a gente poder neutralizar, quer dizer, para a gente poder dialogar. E aí ele falando, nesse ato falho, muito evidente, ele diz, eu percebi a visão dessa pessoa sobre o processo de consulta, né? Era necessário então fazer um mapeamento dos movimentos sociais críticos ali, Maranhão, Pará, né?
quando da duplicação, que foi uma série de violações, né? O trabalho da Fabrina com a Cristiane da Terra Mar, né? Mostra isso. Só para fechar, eu trouxe isso aqui para ouvir também de vocês, um pouco as estratégias das empresas, focando aqui nas mineradoras, mas não necessariamente, né? Então você tem as estratégias de responsabilidade social, né, que vão desde ações de relacionamento com comunidades, projetos de geração de renda, né? Você tem as estratégias político-institucionais, né, que são os lobbies, a participação em conselhos municipais, a participação em conselhos de política pública, né, para interferir na elaboração de políticas públicas, celebração de termos de ajuste de conduta. Você tem também as estratégias policiais, né, de espionagem propriamente dita, de vigilância, né, violência física contra a articulação com organizações criminosas. Você também tem as estratégias judiciais, né? A gente está vendo ações judiciais contra militantes como expediente da burocracia dessas empresas, da Vale, da CSN, por exemplo, mas de outras também. Interditos proibitórios, várias ações antissindicais vêm sendo implementadas, né? O interdito proibitório, ele vem do trabalho sindical, né? E extrapola os muros da empresa contra militantes, e as estratégias científicas e educacionais, né? A formação de professores. Vários trabalhos, né, no Pará mostram isso, né? A formação de professores, contratação de pesquisadores, convênios com universidades e bolsas, né, oferta de bolsas de pesquisa. Bom, essas seriam as estratégias de gestão da crítica social, mas é claro que a sociedade não para, né, nessa tentativa de engenharia do social. É claro que a crítica, ela sempre se renova, as organizações sociais, elas sempre têm, né, sempre têm enfrentado essas estratégias de formas muito criativas, né, mas essas empresas também vêm se atualizando nessas práticas. E também nesse processo de criação de comunidades, né, criação de comunidades que lhes sejam, né, mais favoráveis também nesse processo. Mas, então, entendendo esses mecanismos como dispositivos autoritários, né, de gestão da crítica social. Esse trabalho aí me evoca uma controvérsia que a gente tem com outros campos de debate ambiental, que falam que quem está trabalhando em cima dessa noção de justiça ambiental tem muito boas intenções, mas eles, na verdade, entendem muito de justiça social, mas nada de ambiental, nada de meio ambiente. Então, acho que esse tipo de pesquisa mostra como, na verdade, a luta ambiental é uma luta social, né? E como já foi dito numa sessão recente, recorrendo ao Bourdieu, a ideia de mostrar ocultando, né? Enquanto o mundo está acompanhando qual é a vírgula que foi colocada na declaração final que o sheik árabe ia dizer a respeito das energias, transição energética, etc., está se tirando o foco do espaço onde a luta está se dando, né? A resistência territorial, e é por onde esses grandes projetos extrativistas avançam expropriando essas populações. Então tem toda uma política de desmobilização, de neutralização, de antecipação de conflito, que tem sido particularmente estudada pela Raquel e que permite dar elementos para essa ideia de que o ambiental não é algo que está voando acima da biosfera, mas está muito bem enraizado em disputas sérias, altamente politizadas, e onde aí sim se decide o destino do planeta, modestamente. Boa tarde. Bom, Henrique já me apresentou, né? Sou Fabrina Furtado, professora do CPDA, Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? E do Coletivo de Pesquisa Desigualdade Ambiental, Economia e Política. Acho que, dando continuidade, né, à apresentação da Raquel, vou tentar trazer um pouco
da construção de um trabalho, né, em torno do que a gente pode chamar de ambientalização do capitalismo extrativista, né, dos discursos, das políticas que são implementadas e as implicações territoriais, mais especificamente das políticas que são construídas em nome do clima, né, em nome de combater as mudanças climáticas, né? Eu vou fazer um pouco esse compartilhamento com vocês a partir de uma pesquisa específica, né, que aconteceu muito em resposta, né, ao governo passado, né, pode passar, mas, né, que tem implicações para o momento atual, né, um pouco necessidade, né, de compreender as estratégias, né, de algumas empresas, principalmente do agronegócio, né, mas também na mineração do petróleo, né, na adoção, muito isso que a Raquel estava falando, né, de atualização, né, dos discursos das empresas, né, adotando, né, narrativas de sustentabilidade, né, no momento como resposta, né, a um antiambientalismo autoritário que foi feito especificamente, né, a partir da elaboração de cartas, né, de empresas, de fundos, né, de investimento, de pensão, se posicionando contra esse antiambientalismo autoritário, né, chamando para si, reivindicando um lugar de crítica, né? Então, a gente sentiu necessidade um pouco, primeiro, de compreender, né, os usos empresariais da escrita, né, o que estava sendo proposto por essas cartas, né, quem estava escrevendo e as implicações um pouco desse processo, né, principalmente olhando, né, para essas corporações, né, que buscam estimular, né, a apropriação indevida, né, de terras públicas, gerando essa imagem, né, de críticos da política do então governo e hoje, né, de uma imagem de empresas preocupadas com a crise, né, climática, a emergência climática, né. Eu acho que não precisa, né, muito retomar, né, o contexto que a gente estava vivendo, mas só para dizer, né, que essas cartas, né, surgiram após, pode passar, diversas denúncias, né, que foram feitas em relação ao governo, né, principalmente considerando o impacto que isso estava tendo, pode passar, na imagem, né, internacional do governo naquele momento, né, pode passar. Mais especificamente em torno, né, do debate climático, né, tanto que antes mesmo, né, do presidente Lula assumir, né, uma das suas primeiras ações diplomáticas foi participar de uma conferência, né, das partes de mudança climática da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, né. E nesse contexto, pode passar, diversas cartas foram surgindo, né, desde junho de 2020, né, até julho de 2021, né, cartas de investidores, né, de empresas, de ex-ministros, né, em torno dessa política, né, antiambiental e autoritária, né, diversos fundos de investimentos, né, empresas aí como, né, a Baia, Cargill, né, as maiores empresas do agronegócio, Agropalma, Vale, da mineração, né, e do petróleo, né, e associações empresariais, né, desses setores, né, como a BAG, né, Associação Brasileira de Agronegócio, assinando essas cartas, né, pode passar. Então a ideia era um pouco, né, tentar compreender, né, o que esse processo significava, né, inclusive com o aparecimento de algumas pesquisas, né, que dividiam esse agronegócio, né, como um agronegócio que teria 5 agendas, né, ambientais, né, desde os negacionistas, né, até a possibilidade de ter uma fração agrosustentável do ruralismo, né, um agro preocupado, né, com a crise climática, um agro, né, descarbonizante, né, um agro sustentável. Pode passar. Então, passamos primeiro para analisar um pouco, né, o que significava, né, um setor dominante utilizar um instrumento, né, comum aos setores dominados para analisar, né, quem estava assinando e o que estavam propondo.
Mas é isso, né? Como eu falei, estavam tratando, né, de agentes dominantes, né? Então, que mensagens, né, que destinatários, né, essas cartas estavam buscando, né? Como e por que essas associações, né, se articularam, inclusive, para construir uma linguagem comum, né? E o que estavam reivindicando com essas cartas, né? A quem, vamos dizer, estavam respondendo, né? Então, identificando aí algumas fases dessa escrita, né? Como é que se constrói essa escrita, né? Para passar uma determinada mensagem, né? Então, identificando diversas fases desse processo, né? A gente foi relacionando com essas cartas envolvendo os agentes dominantes, né? Como, primeiro, o prejuízo identificado nessas cartas, né? Quem que estavam sendo responsabilizados por esse prejuízo, né? E a difusão de uma acusação que estava sendo feita nessas cartas, né? E aí percebemos, né, que o prejuízo, né, construído gerava um afastamento, né, desses próprios agentes, né? Então, perda da biodiversidade, né, emissões de carbono, né, representando um risco, né, o impacto financeiro do desmatamento, violações de direitos, né, e outros riscos, né, sobre o capital reputacional dessas empresas, né. Pode passar. E outros processos, né, relacionados com dificuldade de acessar o mercado, a imagem internacional, né, do governo, preocupação com o impacto sobre os negócios, né, ou seja, sistematizando uma preocupação, né, que essa imagem teria, né, sobre capital reputacional, acesso ao mercado, né, e o risco de negócio, né, dessas empresas, né. Em relação à responsabilidade, né, como eu já havia falado, tem uma construção de se distanciar, né, não são esses atores, esses agentes, os responsáveis, né, por esses problemas, esses prejuízos, pode passar, identificados, né? Então, a declaração do Ministério do Meio Ambiente, né, são projetos de lei, né, medidas provisórias, né, o desmatamento, né, como se o desmatamento não tivesse relação com a ação do agronegócio, né, da mineração ou dessas empresas, né? Então, tem uma construção narrativa, né, que identifica um prejuízo sobre a sua reputação, mas que os distancia da causa, né, desses problemas, né? Então, existe aí nesse processo, inclusive, né, a construção de uma identidade coletiva de um agronegócio, né, preocupado com o bem comum, de um agronegócio, pode passar, sustentável, né, e com aqueles discursos que a gente já conhece, né, um agro responsável pela geração de empregos, né, geração de um superávit comercial, né, de um agronegócio, né, responsável pelo desenvolvimento do país, né, uma potência não só ambiental, mas uma potência não só agro, né, mas uma potência agroambiental, né, que estava sendo prejudicada com aquelas políticas, né. E várias afirmações, né, se colocando nesse lugar de compromisso, né, público, compromisso com a agenda de desenvolvimento, né, necessidade de continuar investindo, né, no desenvolvimento do país, né. Pode passar. E aí fomos analisar um pouco, né, quem assinava, né, essas cartas, né, esse novo ator, né, que passa a surgir a partir desse lugar, né, dessa reivindicação de lugar de crítica, né, de um agronegócio sustentável num país, né, que não é mais só uma potência agro, mas uma potência agroambiental, né, e cada vez mais uma potência agroambiental que alimenta o mundo, né, que salva o mundo da mudança climática e também da fome, né. Então, diversas empresas, né, pode passar, né, algumas já mencionadas, né, mas muitas conhecidas, né, pelos conflitos nos territórios, né, por crimes ambientais, né, por desmatamento, né, a Agropalma no Pará envolvida agora em diversas denúncias, né, desde ameaça, né, a conflitos territoriais, Cargill, né, Baia, acho que muitas, né, Rabobank, outras, né, menos conhecidas, mas que vem assumindo lugar de importância no setor do agronegócio e na compra, inclusive, de terras, né,
no Brasil também, né? Vale, né? Acho que muitas aí nem precisa de muita apresentação, né? Mas só para dizer que muitas dessas, né, a gente sabe que tem denúncias, né, de questões muito concretas, né, de desmatamento, de crimes ambientais, né, para além dos conflitos que a gente já conhece, né, de compras de terras acusadas de grilhagem, né, que algumas, pode passar, né, compra de soja em fazenda que já desmatou, né, então acho que vale sempre estar ressaltando, né, que esses agentes que reivindicam lugar de crítica, né, no território estão envolvidos em diversos crimes ambientais e conflitos com comunidade, né. E aí outra questão que talvez, né, tenha nos interessado, né, mais considerando esse histórico, né, de pesquisa e atuação nesse campo, com implicações hoje, né, é compreender o que esses agentes estavam propondo em lugar, né, do antiambientalismo, do que seria, né, o antiambientalismo autoritário, né, e nas cartas, né, todas, né, mencionam, né, instrumentos de mercado, né, como mercado de carbono, né, ou a linguagem da descarbonização, né, que alguns autores, né, o Bringel e a Svampa, né, estão chamando hoje de consenso da descarbonização, né, então teria passado do consenso das commodities, né, e hoje junto com o consenso da commodity, o consenso da descarbonização, né, então a linguagem de economia de baixo carbono, agricultura de baixo carbono, né, essa ideia de neutralidade, né, de carbono, né, a possibilidade de você não diminuir as emissões, mas você investir em outros projetos ou comprar crédito e com isso você afirmar, né, que é neutra em carbono, né, e muito essa linguagem, né, da governança corporativa, social e ambiental, né. Então, passando um pouco, né, do que se... Vamos terminar um pouco o que tem significado essas políticas, né, mas para pensar um pouco, né, essas cartas foram elaboradas em um determinado contexto, né, propondo determinadas políticas com implicações, né, para o momento atual, né. Então, muito rapidamente, a gente está num processo agora de finalizar uma primeira pesquisa, né, mais empírica sobre as políticas e os projetos que estão sendo construídos nesse guarda-chuva, né, de um plano de transição energética, transição ecológica do atual governo, que envolve transição energética, né, onde a gente está olhando para os planos de hidrogênio verde, né, tido como combustível do futuro, né, propostas e projetos de parques de usinas eólicas, né, de complexos de eólicas, né, pensando muito na ideia das palavras, né, agora muitas comunidades atingidas, né, estão recusando usar a ideia de parque eólico, né, e discutindo um pouco a ideia de complexos eólicos, como também a ideia dos minerais críticos, né, que são os minerais necessários para a transição energética, né? E ao mesmo tempo a gente está olhando também para projetos que estão no campo e da mudança do uso do solo, né? Que são projetos de compensação florestal, né? Ou seja, investimentos em comunidades tradicionais indígenas, né? Camponesas, onde se passam uma remuneração para que não toquem na floresta, né? Que no território que é transformado num estoque de carbono. Né, e com isso, né, compra-se créditos de carbono para compensar as emissões, né, que não estão sendo reduzidas, né? Então a gente tem olhado para esse processo, primeiro, né, pensando naquela reivindicação de criação de um mercado de carbono, está em processo de regulamentação, né, passou pelo Senado, né, e está sendo, né, nesse momento criado, espera-se que no próximo ano ele já entre em funcionamento, né? Interessante notar que o agronegócio não foi incluído nesse processo por diversas questões. Primeiro, afirmam ser complexo, né? Calcular as emissões do agronegócio, né? Por outro, reivindicam, né, a entrada no mercado voluntário de crédito de carbono sendo vendido por plantações, né, para agricultura de baixo carbono por outros meios, né? Isso ainda
está em andamento, né, e falta a gente compreender um pouco, né, esse processo. Inclusive, tem uma reivindicação do agronegócio de não ser incluído no setor de mudança de solo, que é um setor das Nações Unidas, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, né, para calcular as emissões, mas eles argumentam, né, que é um setor separado, né, ou seja, querendo reivindicar um lugar ali de não mudança de solo, né, não é o agronegócio que gera mudança, né, no uso do solo, né? E ao mesmo tempo é um agronegócio, inclusive aquele que, né, assinou aquelas cartas, que está envolvido em outros processos, né, do que é chamado de financiamento verde, né, de títulos verde, né? Trouxe 2 exemplos aí de empresas, né, que assinam a carta, né, que está envolvido, né, nessa ideia, né, de financiamento verde, né, com aportes, né, a Cargill isso, de 30 milhões, né, para promover, né, o que seria uma soja verde, né, soja sustentável, né, uma empresa isso, né, a gente sabe, denunciado por vários processos de desmatamento, né, pode passar. Marfrig é outra, né, que assinou, que também, né, mais de 500 milhões em títulos, chamado de transição sustentáveis, né? Então conseguem acesso, né, no momento onde os recursos públicos, né, estão restritos, conseguem acessar um mercado, né, de empréstimo com base nessa narrativa de um agronegócio sustentável, né? E aí esse outro campo que a gente está olhando são os projetos de compensação florestal, né, que não regulamentado ainda tem funcionado, né, de forma privada, né? Então você tem algumas certificadoras aqui no Brasil, principalmente a Vera e outras Cercarbono. Essas Cercarbono, inclusive, são projetos só em terras indígenas, né, que certificam projetos, né, que relacionam empresas de carbono com latifundiários, né, que passam recurso para as comunidades e, né, para manter suas florestas em pé, e com isso, né, geram créditos de carbono, e a gente tem visto, né, um aumento, né, intenso nos últimos anos desse tipo de projeto. No mapeamento atual só de projetos privados, né, a gente encontrou 107 projetos de RED, né, que é a iniciativa de redução de emissões do desmatamento e da degradação florestal, né, no Brasil, né, grande parte sendo ali no Pará, no Amazonas, Mato Grosso e no Acre, né, envolvendo isso 19 milhões de hectares, né, de terra, mais ou menos, e grande parte desses projetos com conflitos registrados, né? Então a gente tem empresas, diversas empresas, né, comprando créditos desses projetos, né, reedificando ali um lugar de combate à mudança climática, né, de redução de emissões, né, de um agronegócio, né, uma mineração sustentável. E, enquanto isso, projetos que estão gerando diversos conflitos nos territórios, né? As comunidades, algumas não sabem, né, do que significa o projeto, recebem ameaças de expulsão dos seus territórios se não entrarem no projeto, são proibidas, né, de praticar suas atividades, né, tradicionais, porque para manter o estoque de carbono, a floresta em pé não pode mexer, não pode se relacionar com ela. Então a gente tem encontrado, né, conflitos em grande parte, né, desses projetos, né, na Amazônia, né, mas também em outros territórios. Inclusive a gente tem agora, né, a primeira certificadora de crédito de carbono no Brasil, que foi criada esse ano, né? Então muitos projetos envolvendo sobreposição de terra, ou seja, projeto de empresa privada que na verdade, né, está em terra pública, né? E isso são conflitos que a gente tem registro por organizações que denunciam, né, pela mídia, né, ou outros jornalismo investigativo, né? Ainda muito pouca pesquisa sobre isso e poucas atividades no território, né? A gente fez uma pesquisa dessa há mais de 10 anos, né? Meu doutorado foi sobre isso, né? Na plataforma de direitos humanos a gente também fez um processo, né, mas ainda existe pouco trabalho, né, nos territórios sobre o que significa esses projetos, né, como as comunidades percebem, né, e os conflitos que estão sendo gerados, né. Então a expectativa é que o próximo ano a gente, né, já tenha uma ida para o Acre marcada, mas que a gente volte para o Pará, né, para compreender um pouco mais como é que esses projetos se dão na prática. No caso do Acre, por exemplo, a gente está tentando, pode passar,
analisar um pouco mais essa iniciativa, né, que é um projeto de rede que a Petrobras comprou, né, créditos gerados por esse projeto e está afirmando, né, ser a primeira gasolina carbono neutro, né? Você imagina como é que produz gasolina, né, sendo neutra em carbono, não diminui as emissões, né, investe em outros projetos que estariam, né, compensando, mas é um projeto que a gente já ouviu que existem algumas denúncias, né, e o pessoal do Acre, a Comissão Pastoral da Terra, tentando descobrir mais informações, não consegue informação nem da Secretaria de Meio Ambiente, nem do Instituto de Mudança Climática do Acre, né, nem dos sindicatos, nem de deputados próximos à comissão. Existe esse campo, né, de vários projetos de compensação florestal, né, e com a COP, né, para ser realizada em Belém, a gente está vendo, né, um aumento na quantidade desses projetos, denúncias de comunidades que estão recebendo ameaças, estão sendo assediadas, né, para entrar nesses projetos, né, sabendo muito pouco do que significa, né, por um lado, e por outro, né, as empresas, né, argumentando, né, serem sustentáveis, não mais o problema, né, não a causa da mudança climática, mas sim a solução, né. Não vou falar muito sobre isso, pode voltar, mas a ideia também, né, volta um pouquinho, dessa ideia dos minerais da transição, né, que com base nessa ideia de transição energética institucionalizada, ou seja, de resposta aos acordos climáticos, né, tem um campo de forte investimento no que seriam esses minerais, tipo lítio, né, para bateria, para carros elétricos, ou até outros minerais necessários para as eólicas, para a energia solar, né, que tá tendo, né, como implicação o aumento, né, de estudos e da própria mineração, né, com a identificação de situações de conflitos, né. Esse quadro ele demonstra um pouco, né, a extração em 2017 e os planos, a expectativa, né, de aumento aí da mineração, né. A gente vê aí o lítio, né, aumentando em 8.845% de aumento na extração de lítio, né, voltada para as baterias, né, para os carros elétricos e outros materiais da transição, né, pode passar. E com isso, né, uma forte narrativa do setor de mineração, né, como sendo necessária para a civilização, né, um projeto civilizacional, né? Ou seja, não existe transição, né, energética, não existe, né, uma economia de baixo carbono sem a mineração. Né? Pode passar. Ao mesmo tempo, né, a gente vê paralelamente, né, a atuação, né, do agronegócio, da mineração na construção das políticas climáticas, né? Por isso, né, que a gente também tem, né, essas políticas baseadas no mercado, na ideia da descarbonização, né? A COP agora, né, que está acontecendo nesse momento, né, onde o Brasil foi o país que mais enviou, a gente tem vendo nas últimas COPs um aumento, né, da participação do setor de combustíveis fósseis e do setor do agronegócio nessas conferências, né, e algumas que assinam a carta, né, são as que estão participando fortemente nesse momento, né? E ao mesmo tempo que se tem esse discurso da transição energética, né, tem também planos de investimento, né, e expansão do petróleo, né? Teve inclusive um evento aqui no BNDES sobre transição energética, de grande parte do debate era em torno da expansão do petróleo na Amazônia, né? E aí o Brasil, né, virando membro da OPEP e as implicações disso, né? Então, para ir finalizando, né, acho que um processo que está sendo denominado, né, de extrativismo verde, né, de um colonialismo justo, né, ou essa ideia de consenso da descarbonização, mas são processos, políticas, né, e narrativas que buscam ampliar instrumentos de mercado, né, e ajustes tecnológicos, né, retirando, né, um pouco a fala, né, que o Henry estava mencionando como o meio ambiente é o social, mas retirando, né, o meio ambiente do seu contexto político, né, de conflitos, né, de diferenças, inclusive em torno da própria problemática, e esse foco nos pontos e vírgulas, né,
tem muita relação com esse processo que a gente encontra, inclusive, organizações, né, movimentos incorporando, né, a noção de transição energética com alguns ajustes, né, mas que, como, né, a Astrid Ulloa, né, fala, nos afasta do debate, né, não de transição, mas de uma necessária transformação, né? Mas projetos e processos que a gente vê não reduzem as emissões, né? não combatem a mudança climática, não tratam das monoculturas, do agronegócio, dos efeitos da mineração, do capitalismo e extrativismo como um todo, mas que vem gerando, né, novas configurações territoriais, né? Inclusive, eu e a Raquel estava conversando um pouco dessa ideia, né, da criação de comunidades, né? Esses projetos também envolvem, né? E uma característica recente que a gente está vendo é um investimento pesado na ideia de projetos liderados pelas comunidades, né? Ou certificadores indígenas, né? Ou projetos onde a comunidade lidera e recebe diretamente os recursos, né? Então, essa ideia de co-beneficiamento ou das comunidades como lideranças dos projetos, né? É uma característica recente, resposta, né, a tantas críticas, né, que foram feitas, então, nessa atualização, né, que as empresas fazem, né. Bem, eu não fiz um PowerPoint na apresentação, mas assim, eu queria partilhar aqui com vocês, na verdade, um relatório, né, que a gente produziu e que é fruto dos nossos debates no grupo de pesquisa. Quem ficou mais a cargo da produção desse relatório fui eu, junto com André Silva, que é quilombola, pescador e graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e Gildemar Paixão, que também é quilombola, graduado em Direito da Universidade Federal da Bahia, né? Então, nós três ficamos com essa responsabilidade aí, um tanto pouco prazerosa, digamos assim, mas muito rica no sentido reflexivo, de revisitar o que foi o governo Bolsonaro, né, o que foi esse processo aí de 2019 e 2022, e pensar o papel das corporações extrativistas nesse período, né? Eu estou falando isso porque eu apresentei um relatório recentemente em um Nampox, e um dos colegas falou: nossa, muito bom, tal, mas que pena que você nos fez reviver esse período. Né? Mas assim, acho que não, infelizmente também acho que não se trata de um período, né, de uma conjuntura. Quando a gente se lança nesse desafio também de pesquisar o papel das corporações extrativistas, tentando também apontar o que está aí incrustado e que permanece para além das conjunturas, né? Então, assim, o objetivo desse relatório, ele dialoga muito com os pressupostos do nosso próprio grupo, que o professor Henry apresentou aqui, né? Que é essa relação entre o capitalismo extrativista, né, e os autoritarismos de Estado, de mercado, como determinadas formas de autoritarismo político, né, elas estão enredadas não só no Estado, mas também na atuação das corporações no território, né? Então, assim, a gente procurou sistematizar, né, em termos mais objetivos, a ideia era sistematizar práticas autoritárias promovidas pelas corporações no controle de territórios, populações e recursos, considerando a ambiência de intimidação, né, a ambiência de esfera pública reduzida que foi criada no governo Bolsonaro, né? Muito imbuídos também de algumas evidências, né? Que evidências eram essas dessas relações, né? A primeira, em torno dos próprios dados sobre o que eram esses dados de intimidação. Então, assim, dados sobre cerceamento, né, de liberdades públicas, sobre perseguição, assassinato, ameaça a defensores de direitos humanos. Os dados apontavam o Brasil sempre ocupando rankings, líder, né, nessas estatísticas perversas, e boa parte desses agentes, desses defensores de direitos humanos ameaçados ou assassinados, né, órgãos públicos com suas funções esvaziadas, ligados à dimensão da defesa do meio ambiente, da terra, do território. Uma outra era esse ruído entre o discurso explicitamente antiambientalista do governo, da retórica oficial, e o que é o discurso da governamentalidade, né, ambiental, adotada pelas grandes corporações, né? Então, assim, existia ali um hiato
em termos léxicos, em termos gramaticais, e ao mesmo tempo, né, apesar da gente estar vivenciando e vendo que boa parte das políticas que estavam sendo adotadas eram políticas que beneficiavam de algum modo o setor extrativista, a gente via um certo silenciamento dessas grandes corporações em relação a um alinhamento ou não alinhamento ao governo Bolsonaro, né? Assim, como se elas tivessem mantido um distanciamento estratégico. Por outro lado, também, o discurso da legalidade, né, que foi o que chamou a atenção de como a própria crítica em relação ao antiambientalismo de Bolsonaro, a própria crítica midiática, não só de Bolsonaro, do governo formado ali, né, como um todo, e aí dialoga muito com o que Fabrina expôs anteriormente, né, nessa construção da ideia do agronegócio sustentável, de como o discurso começou a ser pautado muito pela fronteira da legalidade ou ilegalidade dos agentes de atuação. Então, assim, se a gente se lembrar aqui de boa parte das reportagens, né, seja em TV, seja nos jornais de maior circulação, se apontava muito todo aquele cenário de desmatamento na Amazônia, dos fogos, né, aquele cenário todo que a gente viu de desmonte, de destruição, se atribuía uma responsabilidade muito direta, de uma forma assim, quase subliminar na estratégia de comunicação, a garimpeiros em situação ilegal, a madeireiros, assim, associando muito a uma ideia de clandestinidade que precisava ser combatida, né, mas que tinha um outro agronegócio, como Fabrina bem apontou aqui, que estava ok, que era sustentável, que não ameaçava o meio ambiente, que estava isento do direcionamento dessa crítica. Por outro lado, também uma outra pista aí, né, mostrando que é um processo, todo um repertório de pesquisas anteriores sobre a atuação das corporações nos territórios, né, que apontam, isso também eu tive a oportunidade de perceber na própria pesquisa que tive a oportunidade de fazer sobre a Vale em Carajás, aponta para essa retroalimentação entre as lógicas de Estado e de mercado, assim, de como a lógica gerencial, né, que nasce, é pensada, formulada nas corporações, ela migra para o Estado e vice-versa, como as corporações adotam um discurso de Estado, de razões de Estado, sobretudo no que ele legitima para o monopólio da violência, para o poder de coerção nos territórios. Então, assim, esse fluxo entre razões de Estado e razões de mercado também nos estimulou a nos perguntar como andavam as corporações nesse governo Bolsonaro e com esses discursos de Estado, de governo que estavam sendo adotados. O nosso método, né, assim, esse período foi um período, boa parte dele foi a pandemia, né? Então a própria pesquisa nos territórios, enquanto pesquisa em campo mesmo, foi difícil. Ele também se configurou como um período em que as próprias organizações, elas também tiveram recuo nas suas atuações de campo. Por outro lado, a gente se deparou com uma imensa quantidade de relatórios produzidos por várias organizações, boa parte desses relatórios cuidando de sistematizar dados de políticas públicas, dados relacionados à movimentação mais interna do governo, não tanto dados sobre as violações das corporações, o que já é um indício também do próprio protagonismo, né, do governo nesse período, no sentido de estar sendo a voz direta dos interesses do mercado, mas ao mesmo tempo muita produção, né? Muita produção crítica. Interessante que quando a gente vai acessar os relatórios de estatística sobre assassinatos dos defensores de direitos humanos, por exemplo, o Brasil sempre está aparecendo no ranking, mas uma das observações que é colocada quando se fala da metodologia desses relatórios é o poder de mobilização e organização da sociedade civil no Brasil em relação a outros países da América Latina, África, enfim, em relação a outros países que também são esses territórios do capital extrativistas, né? Então, reconhecendo aí também a nossa capacidade organizativa para monitorar e para enfrentar esse processo com todos os limites. A gente estruturou aqui, né, em cima desse mapeamento, a gente procurou fazer um mapeamento de configuração desse estado de intimidação, que a gente chama no primeiro momento de estreitamento democrático, trazendo dados sobre as ações de criminalização, de uso da Lei de Segurança Nacional, dados em relação à forma de atuação e inibição dos defensores ligados à terra, território, meio ambiente,
mostrando, né, boa parte deles traz essa dimensão também bastante racializada desse processo, então boa parte das vítimas são negros, negras e indígenas, né, boa parte dos conflitos concentrados também na Amazônia. Dados gerais sobre conflitos no campo a partir do caderno da CPT, que é tradicional, desde 85 monitora conflitos no campo do país, né, tratando aí, mostrando um cenário de aumento de mais de 50% dos conflitos desde o golpe, desde 2016, né? Mas também uma modificação na dinâmica desses conflitos, uma redução significativa da proatividade dos movimentos sociais no desencadeamento desses conflitos. Então, assim, a ação dos movimentos sociais cai para... Deixa eu só pescar aqui. Caiu para 3%, né? E a ação atribuída à ação de grupos dominantes, e a ação dos grupos dominantes, a maior parte deles... empresários, fazendeiros e, na sequência, grileiros, madeireiros e garimpeiros, 97%. Então, assim, mostrando também que foi, sim, um cenário de recuo, né, recuo estratégico pela própria intimidação, pela repressão, ameaça de repressão criada, e, enfim, agregada ao cenário da pandemia e da crise econômica também, que são outros dois fatores adicionais aí que levaram a esse recuo na ação dos movimentos. O desmonte em termos de políticas públicas, né, de como é que esse cenário é aproveitado para desmontar políticas públicas. Um dos destaques que a gente dá, primeiro, é a dimensão do infralegalismo autoritário, que é esse protagonismo de cara, né, do executivo, por meio de normas de baixa autoridade, para promover desmontes variados. E aqui eu cito alguns, né, de avanço das fronteiras, com redução de unidades de conservação, a possibilidade de abertura de terras indígenas, algo que é diferente de outras conjunturas, que foi um reforço, uma retomada do discurso da legalização do garimpo, a paralisação de todos os processos de demarcação de territórios, quilombolas, indígenas, de áreas de reforma agrária, escalada de grilagem, flexibilização de licenciamento ambiental, liberação desenfreada de agrotóxicos, enfim, um cenário de bastante retrocesso institucional, que, se por um momento ele foi tomado de uma forma mais rápida e prática pelo Executivo, num segundo momento também envolveu um acionamento do Poder Legislativo, uma movimentação no sentido de tentar consolidar mais esse desmonte, a partir da transformação deles em leis, né? Então, assim, inúmeros projetos de leis que ficaram conhecidos como o Combo da Morte passaram a tramitar no Legislativo, alguns deles já aprovados, né? E aí esse relatório foi publicado agora em 2023, e a gente, até onde pôde, atualizou, né, o cenário aí dos projetos de lei, né, mas vários deles foram aprovados, outros nem tanto, né, outros, como o próprio marco temporal aí, cheio de idas e vindas no cenário da esfera pública, mas mostrando que, mesmo em termos de Congresso Nacional, a gente tem um cenário muito complicado e muito parecido com o que foi esse período aí de 2019 a 2022. E, por fim, destacando também o papel do Supremo Tribunal Federal, que nesse cenário todo de desmonte, exerceu um certo refreio, né, em relação ao que seria essa ameaça de retrocesso generalizada e que inseria um pouco uma estratégia chamada de pauta verde e acabou incidindo, até de uma forma mais habitual do que é habitual para o STF, né, no constrangimento e no refreio às inconstitucionalidades que essas legislações ou esses atos do governo traziam. E, por fim, chegando ao miolo do trabalho, quanto tempo eu tenho? O miolo do trabalho, que é como as empresas participaram desse desmonte, né? A gente procurou pensar e fazer uma pesquisa tentando olhar para de uma forma bem panorâmica também, né, para três setores, que foi o setor mineral, o setor do agronegócio e petróleo e gás, né? No setor mineral, esse desmonte vai se revelar na ideia, né, que está formulada lá pelo governo também, de guilhotina regulatória. Então, é um desmanche geral da legislação para permitir a aceleração dos requerimentos, das pesquisas minerárias, uma ideia muito forte de automatização dos procedimentos também, da dispensabilidade de vistorias de campo para poder iniciar as pesquisas, né? Aí, o programa Minerais Estratégicos para criar
aceleração no próprio licenciamento, enfim. E a participação nesses atos, a participação significativa do lobby da mineração. Então, assim, em cada setor desse, a gente foi procurando destacar as principais medidas envolvidas que beneficiaram o setor, mostrando como quase todos eles apresentaram nesse período, em que pese o fato da pandemia ser tratada no discurso como um período de crise econômica, né? Um período em que as empresas precisariam de apoio do governo tal. Foi um período oportuno e de grandes ganhos para esses setores, de lucros recordes, né? E que tem uma atuação forte dos lobbies. Então, assim, no caso da mineração, um lobby de cara que é caracterizado, né, pela atuação do IBRAM, né, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, envolvendo aí as grandes mineradoras do país. A gente observa que desde o início do governo vai havendo uma expansão, então assim, vai ser criada a Frente Parlamentar da Mineração em 2019, em 2017, né, já pensando no pós-golpe, o Instituto de Desenvolvimento da Mineração, que se propõe a ser um órgão de assessoria técnica dessa Frente Parlamentar da Mineração, que conta com o apoio das corporações também, e que vão atuar nessa costura, na elaboração de projetos, na elaboração de notas técnicas, meio que compondo também um papel de assessoria técnica para fazer avançar essa pauta, né? E aí a gente vai ver, né, que apesar do discurso que aparece na mídia, da posição, muitas vezes que não quer ser assumida no debate sobre a mineração em terras indígenas, boa parte dessas grandes corporações, Vale, Ângulo e tal, atuaram fortemente, né, na apresentação de requerimentos sobre mineração em áreas de reforma agrária, em áreas de unidade de conservação, em áreas de território indígena, né. Em determinado momento, pela própria luta social, quando o projeto da mineração em terras indígenas, por exemplo, deixa de ser, passa a provocar um constrangimento, algumas delas retiram esses requerimentos, passam a assumir um discurso público de que não tem atuação, mas aí também vem sendo denunciada uma estratégia outra, que é de atuar via empresas júniores, né? Então, assim, outras empresas estão lá com seus nomes apresentando esses requerimentos, elas atuam nas fases iniciais, né, da pesquisa, da análise de viabilidade, e assim que se verifica que a jazida é oportuna, as grandes vêm e incorporam. Então, é uma estratégia também de não estar associando seu nome a algum comprometimento reputacional. Vou passar aqui, até porque tem um relatório, né, se vocês quiserem ler. No agronegócio é a mesma coisa, né, se fortalece o lobby do agronegócio, acho que a Fabrina trouxe bastante aqui também a atuação do agronegócio. No agronegócio, acho que ele inaugura essa estratégia também, ele vai ter o Instituto Pensar Agro, que é desde 2011, que é o Instituto de Assessoria da Frente Parlamentar do Agronegócio, né? Esse instituto, o Observatório dos Ruralistas, me fugiu o nome agora, de olho nos ruralistas. Fez muitos trabalhos para o monitoramento do agronegócio e eles mostraram, né, como o IPA é financiado por essas grandes multinacionais, né? Então, Bunge, Cargill, enfim, várias, assim, elas é uma forma de financiamento indireto da bancada ruralista, né? Elas passam para o IPA, para o Instituto Pensar Agro, e o Pensar Agro faz esse trabalho aí de incidência legislativa. Essa institucionalização, esse crescimento do IPA, ele vai se revelar também numa ampliação do lobby. Então, assim, um lobby para além do legislativo, vai ser um lobby que se volta muito para a opinião pública em geral, né? Vai se envolver em campanhas publicitárias, como Agropop, Agronegócio, Riqueza do Brasil. Como é que é? Indústria, Riqueza do Brasil. No próprio campo da educação, né, tinha um dado interessante que existia uma versão rural da Escola Sem Partido, então teve uma atuação dos ruralistas no sentido de querer apagar dos livros didáticos dados relacionados à violência no campo, né, então teve essa organização também. E essa própria construção, né, do agronegócio sustentável, que a Fabrina trouxe bem aqui, que tem como contraponto mostrar que a questão ambiental é uma questão de técnica dos mais atrasados, é uma questão dos menores, mas não, né, a gente que tem um arsenal mais sofisticado aqui de tecnologia, sabemos gerenciar bem isso. E aí tem outros dados sobre lobby da Singenta, com agrotóxico, lobby da Bayer, muitos dados. Sobre reuniões, né, uma discrepância enorme, assim, movimentos sociais recebidos 10 vezes durante
o período e, em contraponto, né, os representantes lobistas, mais de 700 vezes no campo do agronegócio. E aí, para esse monitoramento, a Lei de Acesso à Informação foi muito importante, né, nesses vários trabalhos, nesses vários relatórios. Uma participação no sentido das violações que obedece uma lógica de cadeia, né? De cadeia produtiva, que permite, por exemplo, que essas grandes empresas também elas fiquem um tanto invisíveis, né? Então, assim, em termos da soja, da pecuária, né, boa parte deles estão ali envolvidos, assim, tem dados que mostram o avanço do desmatamento coincide, por exemplo, com o avanço da expansão agrícola, da fronteira agrícola e desses grandes projetos, né, que essas grandes empresas estão envolvidas. De imediato, aumento da grilagem, né? Tem estudos aí muito bem embasados que mostram como nessas áreas, no Matopiba, por exemplo, houve um aumento significativo da transformação de áreas de posse em áreas de propriedade, né? E eles fazem isso como? Né? Eles fazem isso naquela lógica de, na verdade, estar alimentando, estar incentivando a compra da soja, o abate do boi, por exemplo, em áreas que estão associadas a desmatamento, em áreas que estão, né, colocadas em terras indígenas, em áreas que são unidades de conservação, sem assumir muito rigor sobre esse controle, apesar de ter a história dos TACs, né? TAC da carne, não sei se todo mundo aqui está nivelado, o TAC da soja, mas que é esse compromisso de não adquirir produtos de fornecedores que estejam envolvidos, né, nessas cadeias de violação, mas eles adquirem, né? E por fim, no campo do petróleo e gás, a gente vai observar um cenário aí que vai apontando muito. Primeiro tem esse cenário geral que a gente está aqui debatendo já há alguns dias, que é a ideia das novas formas de financiamento do negacionismo, né? Então, assim, tem muitos dados sendo produzidos aí sobre novas estratégias em que essas grandes corporações ligadas aos combustíveis têm adotado para financiar os negacionistas, assim, a extrema-direita também como um porta-voz muito oportuno, né, para os combustíveis fósseis, e aí, enfim, tem vários trabalhos, eu cito dois, já tinha citado antes, que é o Fascismo Fóssil, de Andreas Malm, mas um outro pesquisador, Robert Brulli, que tem mostrado isso, né, esse deslocamento aí para financiar, através de financiamentos anônimos para a fundação, institutos, organizações ligadas à extrema-direita que são abertamente negacionistas, e, de outro lado, está investindo num discurso que ele chama de discurso táticas do atraso, né, de que fala assim, não, é importante a transição, mas a gente precisa pensar na justiça social, a gente precisa pensar na transformação da vida das pessoas no primeiro momento, enfim. Esse cenário mais geral, no Brasil, a gente vê, durante esse período, um processo de entrada maior, né, das petroleiras transnacionais. E aqui, só para vocês terem uma ideia, né, desde 2016, a Total, que é, né, transnacional de origem... A Total é francesa. Saltou de 15 para 21 contratos entre 2016 e 2020. A ExxonMobil de 3 para 28, a Shell de 6 para 31, né? Em processos que mostram também uma atuação bastante incidente e articulada aí das embaixadas desses países, né? Enfim, tem vários dados aqui, alguns bem interessantes para vocês verem, mas assim, pegando essa lógica aí dos três e observando as regularidades do que aparece, o que a gente aponta aí como algumas considerações, né? Primeiro, essa dimensão da expansão dos lobbies, nesse cenário de esfera pública mais reduzida, né, gerando um clima aí propício para que as empresas empurrassem mais seus interesses junto aos tomadores de decisão do Planalto e do Legislativo, onde a ideia do esvaziamento do Estado também é estratégica para essa atividade de lobby, né? Então, assim, você esvazia, você desqualifica, você destrutura os quadros técnicos do Estado e, na sequência, você bota aí para associações como o IPA, como o IDM, estarem, né, literalmente produzindo política pública, política governamental e projeto de lei.
E uma outra que seria essa ideia do trabalho via associações comerciais, é o que estou chamando de IBRAM, no caso do petróleo, do Instituto Brasileiro de Petróleo, no caso do agronegócio, né, a CNA e várias outras organizações gerais, que aglobam várias empresas, né, e que elas vão incidir em nome das associações quando se trata de temas mais polêmicos, temas mais perigosos ou delicados para a reputação pública delas, e em nome próprio quando for se tratar de ganho aí de alguma imagem positiva. E também essa divisão do trabalho com as empresas júniores, né? Eu falei aqui do exemplo da mineração. Em que, no caso dos requerimentos em terras indígenas, as grandes acabam adotando essa estratégia. Uma outra que eu vou chamar a atenção é esse discurso da oficialidade da gestão das ilegalidades, dessas fronteiras do legal e do legal, e os mecanismos de lavagem, né? Então, assim, apesar de toda essa governamentalidade, apesar de todos os TACs assinados, a gente vai ver no campo do agronegócio, por exemplo, várias denúncias de lavagem de gado, no caso da mineração, né? A lavagem do ouro, do circuito do garimpo, como você faz o processo da lavagem do ouro. No caso do petróleo, a dimensão dos petroleiros piratas, os navios piratas que desligam seus transponders e circulam. Isso cria uma enorme dificuldade para você pensar e desvelar a responsabilidade pelos inúmeros vazamentos que ocorrem, por exemplo, né? E a própria lógica de um processo aí de negação de todos os passivos sociais, ou seja, tem uma série de estratégias, né? Algumas mais grotescas, outras mais sofisticadas, que vão promovendo aí a chamada legalização do ilegal, né? Que vão promovendo isso que a gente chama de lavagem, né? E que eu estava lendo uma referência interessante de um autor, ele está na Universidade de Lisboa, não sei, mas é Policante, que ele tem um livro chamado O Mito da Pirataria, né, que vai chamar a atenção de como a pilhagem dos piratas é a raiz necessária do capital, e que existe sempre uma linha, né, entre a pirataria e a propriedade legal, e que o objetivo é sempre saquear e cruzar essa linha, né? E aí essa ideia do mecanismo de lavagem, transformando o que é obtido ilegalmente em uma propriedade legal, é um mecanismo necessário à reprodução do capital. Ele até vai fazer uma analogia aí, estava falando com o Henry outro dia, que a palavra lavagem, numa tradução francesa, seria próxima à ideia de branqueamento, e aí ele vai fazer um link disso até com a própria lógica racializada, né, desse processo de exploração das economias negras e de transformação do branqueamento, por meio de um branqueamento dos frutos do seu trabalho em propriedade. É isso. Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Feliz de estar aqui com vocês nesta semana em PUR, já terminando, né? A gente está fechando quase as portas aqui. Temos a Neirivani aqui conosco. Muito obrigado por nos prestigiar aqui nesta sessão. Neirivani, que é representante do movimento de atingidos pela Braskem, em Maceió. O trabalho que eu estou trazendo aqui é um trabalho que está em construção, mas certamente um trabalho que dá continuidade a uma reflexão que a gente já tem feito desde anos atrás nesse grupo de pesquisa, justamente com o professor Henry, mas com os outros colegas também, que teve como propósito estudar o capitalismo extrativo, né, estudar as corporações e desenvolver pistas analíticas, explorar caminhos para poder estudar essa instituição chamada corporação e o poder que ela exerce no mundo atual, contemporâneo, mas muito especificamente no campo do extrativismo. Então, de alguma forma, a gente está revisitando aqui já questões que hemos discutido em outros momentos, mas tentando trazer novas ferramentas, inclusive analíticas, para aprofundar uma relação que a gente encontrando bastante relevante entre o acionar das empresas extrativistas, das corporações, e o acionar dos exércitos, das forças militares.
encontramos uma série de semelhanças, analogias, afinidades, metáforas, mas também práticas comuns entre esses campos. E encontramos também sujeitos concretos que circulam entre esses campos. Circulam entre secretarias de segurança e departamentos, secretarias de segurança pública e secretarias de segurança de grandes empresas, por exemplo. E encontramos nas práticas das corporações também uma série de ações, uma série de estratégias, táticas, que poderíamos inclusive chamar dessa forma, sendo acionadas de forma sistemática nos territórios que são objeto da exploração. Então, eu gostaria de começar projetando este tipo de imagem, né, que a gente já estamos muito acostumados a ver esse tipo de figuras, né, diagramas, como vamos chamar eles aqui, como vocês veem aqui, nesse caso, essa aqui é uma mineradora bastante relevante no país, né, que procura, né, transmitir certas mensagens através destas representações gráficas. Então vocês podem ver de forma geral que se trata de uma pirâmide. Normalmente as pirâmides simbolizam a ordem, né? Neste caso, possivelmente a pirâmide está colocada de tal forma que vai representar mais um certo equilíbrio, né, entre 3 pontos. Vocês veem que no centro está o chamado stakeholder, que vai ser a forma que dentro do vocabulário empresarial vai ser utilizado para falar tudo aquilo que está fora da empresa, né? Todos os atores que estão fora, mas muito particularmente, neste caso, para falar das comunidades, das organizações sociais com as quais a empresa tem relação. Então, os stakeholders estão no centro e há uma ação chamada relacionamento com eles, que está sendo colocada bem no centro, e há uma série de outras mensagens que estão aí em torno deles. Vocês veem que a figura ela sugere certo abraço, né, certo envolvimento, inclusive é um termo utilizado. Outros termos como engajamento também vão ser utilizados. E, bom, questões como legado positivo, impactos sociais, riscos sociais. Bom, agora, o que nos chama a atenção, né, é como empresas, que poderíamos falar aqui da Braskem, por exemplo, né, utilizam esse tipo de representações gráficas que passam uma mensagem de harmonização, harmonia, com os conteúdos, com os significados de confiança, proximidade, cooperação, enquanto, por outra parte, sabemos que elas estão envolvidas em fortes conflitos. Elas são responsáveis de desastres e crimes, mas essa ação de produzir essas mensagens, ela continua de forma paralela e permanente, né? Então, nesse sentido, entendemos que essa produção de significado, de sentidos por parte das corporações, opaca, faz menos visível as relações de poder que se estabelece por trás, né? É uma forma uma forma de mascarar isso, mas por uma parte, e esse pode ser um entendimento, mas entendemos que também é uma forma de enunciar de forma distinta essa relação de poder, tá? Então, nesse sentido, a gente poderia pensar em outras formas de representar relações entre objetos, entre sujeitos, que pudessem exprimir de forma mais clara as relações de força, né? E aí tomamos um conceito, que é um conceito utilizado na física, o conceito de diagrama, que é basicamente um diagrama através de flechas, representa as forças que atuam em torno de um objeto, né? E aqui a gente poderia, então, nesse trabalho de procurar figuras, imagens, como aquela pirâmide equilibrada e tal, trazer também outros diagramas que nos representem de forma um pouco mais clara as relações que se produzem nesse conjunto conformado pela empresa, pelo entorno da empresa,
que possam trazer para a centralidade do debate a questão do poder que está no meio daquela relação. Então, outros diagramas que permitam identificar mais claramente que há certamente uma relação de poder, apesar de todo aquele manto de harmonização, de consenso, de proximidade. E para isso, teríamos várias possibilidades, mas acho interessante trazer já o que seria aqui alguns diagramas em 3 dimensões, né, como o diagrama do xadrez, que basicamente é uma forma de representação no espaço, né, da relação entre 2 adversários, né, que está obviamente inspirado na guerra. E, portanto, então, pretendemos trazer a guerra como um diagrama, um esquema muito geral para entender essa relação das empresas com o entorno e entender essas relações como relações de poder, apesar de que elas se apresentem de outras formas. E aí, transitando um pouco por, já nesse caso, as representações da guerra, a gente poderia ir inclusive para um outro jogo, não é o xadrez, é o Go, não sei se vocês conhecem, né? Um jogo chinês, inclusive é muito mais antigo que o Go, ele tem uns 3.000 anos atrás, né? Que o Go também é uma forma de representar essas relações de poder no espaço, mas que ele, por outra parte, introduz um elemento muito interessante aqui, que é o território, né? Porque no Go, basicamente, o objetivo não é derrotar o adversário, matar o rei contrário, enfim, com isso vencer o exército contrário. O xadrez é mais um campo de batalha. O Go é uma guerra no seu conjunto. Então, o Go, ele envolve mais o ambiente, seria o tabuleiro todo, e a questão estratégica toma ainda mais importância no Go. No Go não se trata de derrotar o outro, aniquilar o outro, mas sim de reduzir ele, envolver, e se apoderar da maior quantidade de território, controlar o território, enfim. Então, a guerra, então, como um ato de força para pôr à vontade a um adversário e representá-lo de múltiplas formas, né, poderia ser, nesse caso, como a gente já tem trabalhado, um analisador, uma forma de analisar, um instrumento para analisar a forma e conteúdo das estratégias empresariais, a confrontação basicamente com o adversário, que neste caso seria todos os movimentos críticos, comunidades, todo tipo de resistência que de alguma forma se opõe àquela força do capital através das corporações no território. Então, obviamente, quando a gente fala aqui de arte da guerra, vem várias referências. Tem o Sun Tzu, né, que fala da arte da guerra, e aí eu acho interessante resgatar, pelo lado desse autor chinês, aquela noção de arte, né? A guerra, ele diz, é uma técnica, ou seja, a guerra tem ciência, né, mas também é uma arte. Ele envolve o conhecimento de si próprio, do adversário. A guerra requer criatividade, intuição e compreensão da natureza humana e do entorno, né? Então é uma prática, né, de dispor das coisas de uma forma, digamos, dinâmica, interativa, né, permanentemente em mudança. É uma certa habilidade que deve ser desenvolvida e que para ele era um assunto importante que os comandantes dos exércitos desenvolvessem, né? Essa arte, poder saber quando atuar, como atuar, considerando a maior quantidade de fatores. No Manual Básico da Escola Superior de Guerra, aqui do Brasil, se define a estratégia precisamente como uma arte, né? A arte de preparar e aplicar o poder para conquistar e preservar objetivos, superando óbices de toda a ordem. Então, nesse sentido, a gente poderia, por uma parte, trazer aqui já o conceito de estratégia, né? Quando, como no Go, a questão é você interagir com um espaço ainda mais aberto e com uma quantidade maior de elementos incertos, a estratégia ela se faz mais relevante, né? Porque a estratégia basicamente atua num entorno que
que muitas vezes é caótico, imprevisível, né? E a arte consiste em se dar bem, apesar disso. E aí, obviamente, vem outros autores que já vão dentro da produção das ciências, das técnicas militares, vão ser referência, como Carl von Clausewitz, né? Que tem uma frase que talvez vocês conhecem, né? Clássica dele. Ele diz que a guerra é a continuação da política por outros meios, né? Para ele, a guerra é basicamente um fenômeno social que está, de alguma forma, subordinado à política. Ou seja, a guerra é necessária e é pertinente quando há um objetivo político por trás. Porque a guerra deve ser, inclusive, o mais curto possível. Ela deve estar sempre em função de poder atingir o objetivo político. Muito mais recentemente, já dando um pulo, e não necessariamente um autor que trabalha desenvolvendo essas ciências militares, mas se Foucault vai tentar inverter um pouco esse ditado, né? Vai dizer que a política é a contribuição da guerra, é a continuação da guerra por outros meios, mas basicamente para mostrar como o Estado moderno, depois, bom, obviamente tendo um olhar um pouco eurocêntrico, né? Como no momento que o Estado moderno se configura como basicamente unidades políticas territoriais que concentram, monopolizam a força, a guerra, que antes era exclusiva entre Estados, ela vira também um elemento interno da sociedade. Inclusive ele fala isso naquele texto Em Defesa da Sociedade, que ele diz que o Estado ele passa a adquirir uma função de defender a sociedade dos seus perigos internos. Então a guerra continua a ser um elemento permanente, já como Clausewitz era um momento chave para atingir um objetivo político. Para Foucault, a guerra poderia ser entendida como uma forma permanente de exercer a política no Estado moderno. Bom, 5 minutos. Caramba. Bom, então é interessante aqui entender, inclusive pegando ainda a Clausewitz, quando fala que a guerra é um fenômeno social, porque a forma de fazer a guerra ela tem mudado também historicamente, né? E aí já num pulo, porque ele basicamente estudava as questões da guerra, era um militar e sistematizou e tal, guerras finais do século XIX, século XVIII, enfim. Então, se a gente dá um pulo um pouco mais contemporâneo, no século XX, e considerando que a gente tem um pouco tempo já, a guerra ela tem mudado na sua forma. Digamos, esse diagrama da guerra ele vai tendo um conteúdo histórico preciso, e poderíamos chegar a uma grande família de guerras chamadas não convencionais, ou seja, não aquelas guerras onde você tem dois exércitos se enfrentando num campo de batalha. Guerras que remitem mais a pensar no Vietnã, por exemplo, né? Guerras de guerrilhas, a guerra civil, que é uma guerra interna, guerras ditas assimétricas, quando você tem duas forças com uma assimetria muito grande entre elas, como pode ser um exército constituído, uma guerrilha, guerras contra insurgentes, baixa intensidade, híbridas, de zona cinza, né? Que são conflitos permanentes, né, que não tem uma solução, nem se manifestam diretamente através de períodos bélicos prolongados, enfim. Operações de estabilização que inclusive acontecem não necessariamente no momento de guerra, o que aconteceu no Haiti, do qual o exército brasileiro foi parte, depois do terremoto, foi uma operação de estabilização, né? Então, retomando aqui alguns elementos, a gente poderia trazer esse diagrama da guerra e extrair algumas categorias para, a partir daí, pensar essa relação entre corporações extrativistas e os entornos sociais e políticos. Teríamos, em um nível, digamos, estratégico, estaria o poder político, ou seja, uma intencionalidade política, obviamente está se apropriar dos territórios, toda uma economia política que estaria por trás. O objetivo militar nessas novas guerras, as guerras não convencionais, não é tanto derrotar o exército contrário, porque às vezes nem existe, né? Mas sim procurar degradar a capacidade de ação do adversário
e ganhar o apoio da população. E aí aparece um elemento central nessas novas guerras, que é a população. São guerras que vão ser resolvidas entre aspas, vão ser desenvolvidas, melhor, através da população. A população vai ser o eixo da idealização da estratégia, na medida que a população vai ser fonte de apoio para os dois adversários, né, tanto para aquela força, digamos, ocupante, como para a força que resiste, vai ser fonte de legitimidade, ela vai legitimar ou não as operações, né? Ela vai ser objeto de controle também. Então temos toda a doutrina militar que foi produzida, inclusive na época, obviamente, da ditadura, né, que tinha dentro do escopo de ação não só ações bélicas, né, ou seja, a questão ideológica era fundamental, mas outro tipo de meios entrando em ação nesse tipo de guerras, né, psicológicos, de informação, publicidade, né, inteligência. Vou avançando rapidamente. Então, a partir daí, compartilhando com vocês o que seria uma certa operacionalização disto, já no contexto preciso de atuação de algumas empresas. O exercício consistiu em definir algumas categorias, né, para análise. Então, por uma parte está a empresa, que é a força que exerce o poder, né, que vai ser representada através de íconos, de representações gráficas do discurso, e atribuições a ela vão ser estabelecidas também. Estão eventualmente os críticos, que vão ser considerados como adversários, como inimigos, a depender. A representação do tratamento que é atribuído a eles, está a população do entorno, que é uma categoria nativa, inclusive do discurso empresarial. Dispositivos que poderíamos entender no nível tático, né? Ou seja, arranjos de elementos discursivos e não discursivos para fazer tratamentos específicos em populações. Já colocando um exemplo, um programa social, dispositivo tático para conter certo risco social, né, em uma população que eventualmente possa se tornar mais crítica diante da empresa. E um nível, digamos, mais da técnica, que tem a ver com instrumentos, ferramentas, procedimentos, por exemplo, os questionários que estava a Raquel apresentando agora, que já são do nível de detalhe maior, né? Bom, a partir daí, tem que passar aqui muito rápido, mas o exercício analítico que não está concluído, na verdade, o que a gente está tentando fazer agora é recopilar provas, recopilar evidência empírica daquilo que tem sido formulações já feitas, tentando tecer essa relação entre empresas e a questão militar. Então, para fazer isso, nesse momento não foi uma análise iconográfica, que seria um outro trabalho a ser feito, mas sim os discursos contidos em materiais produzidos pela comunicação empresarial, alguns dos quais já foram utilizados aqui, como relatório de responsabilidade social, enfim, algumas cartas, material produzido por algumas empresas ou pelo setor minerador, procurando então trabalhar numa perspectiva está mais próxima da sociologia pragmática, sociologia das controvérsias, enfim, que procura ir atrás da linguagem natural utilizada pelos atores, tentar não se descolar muito dessa linguagem utilizada por eles. E para isso, o que a gente tem utilizado em termos já mais técnicos são ferramentas informáticas. Estamos usando um programa chamado Prospero, desenvolvido na França, com os colegas de lá, e esse análise foi feito em 159 textos. Aqui está nas fontes, passa já muito rapidamente. Então, que alguns resultados dessa análise permitem, por exemplo, ver quais são as entidades que são objetos, sujeitos que aparecem com mais frequência no conteúdo daqueles textos, né? Que obviamente a Vale, que teve uma representação muito grande nos
nos textos, mas alguns termos como empresa, comunidades, ações, gestão, mineração, que dão certa ideia de certa consolidação, né, dos conteúdos, que não há uma dispersão muito grande, há certa concentração de temas nesses textos. 2 minutos mais, Fabrício? Tá. Bom, então, para mostrar um pouco isso aqui, porque na verdade não são conclusões ainda que a gente está apresentando, mas sim um processo de experimentação, procurando então ir lá naquele material, aproveitar ainda mais esse material, poder trabalhar uma quantidade grande de textos que as ferramentas informáticas permitem. Neste caso, os textos, através do programa, eles podem ser, digamos, analisados e categorizados a partir de certos padrões de conotação, certas famílias, digamos assim, semânticas, que o programa pode identificar por trabalhos anteriores. Quer dizer, é um trabalho de construção de categorias colaborativo entre pesquisadores, que já para essa pesquisa a gente conseguiu utilizar resultados de pesquisas anteriores, né? Então, por exemplo, nos textos predomina lá digamos, uma macrocategoria que fala do mercado e da economia, uma lógica econômica nos textos. Obviamente, são textos de empresa, mas o interessante é que a gente vai construindo também umas outras categorias. Em segundo lugar, está uma categoria criada por nós, que é a de empresarial extramuros, que vai associar, como aparece aqui na azul, uma série de termos que são do universo vocabulário da relação das empresas com o entorno, como gestão, desenvolvimento, projeto, GRI, governança, sustentabilidade, participação, stakeholder. Então, o que permite este tipo de análise é a gente poder entrar no conteúdo dos textos e entender digamos, quais são as tendências que eles têm em termos de conteúdo. As categorias, a categoria população do entorno foi criada a partir de alguns termos que a gente já pode introduzir no programa para ele procurar, mas também aparecem a partir das frequências. Quer dizer, a frequência da palavra comunidade era muito alta, então a gente já incorpora essa palavra, esse termo dentro da categoria população do entorno e vai construindo um sistema de categorias igual para a empresa. E aqui eu acho que vou terminar por aqui, mas já esta aqui é uma forma de procurar operacionalizar, né, no linguagem natural, como se produz essa relação de força entre a empresa e o entorno, que poderíamos chamar de afetação, como aparece esse registro de afetação, e fazendo uma série de buscas através do software, conseguimos identificar, por exemplo, e está em preto, a natureza de ação que está sendo colocada por parte da empresa. Então, as empresas mapeiam, as empresas integram, assistem, se relacionam com, entendem as expectativas, estimulam, organizam dados. A gente pode identificar isso em termos de frequência e então se aproximar aquilo que a linguagem empresarial privilegia, mas também, por exemplo, esse conjunto aqui, né? Ou seja, a empresa que pretendia ser bem-sucedida aceita a empresa que não compreende, que pode ser pressionada, ou seja, elementos que dão conta também de uma certa incorporação da crítica por parte das empresas como uma forma de justificar também as suas ações posteriores. E já esta é a última, né? A partir de ações que são enunciadas como verbos, se relacionar, engajar, mapear, é possível então ver como essas ações vão dando forma esses enunciados, né, de ação vão dando forma a um conjunto de dispositivos
que vão se apresentando no discurso e que vão tendo uma certa materialidade. Quando se fala de engajar, então, se vamos para o substantivo e que vai ser formado a partir daí, o engajamento já vai criar todo um universo de práticas. O que é engajar uma comunidade? Então, tem um passo inicial, depois outro, enfim, há um procedimento para isso. Há forma de falar aos gerentes de como engajar, de como mapear, de como fazer um monitoramento. Isso é o que a gente denomina, então, de dispositivos táticos, formas mais particulares de gerir essa relação. E, por fim, as técnicas, como as matrizes de criticidade que apresentou Raquel aqui, né? Os planos de engajamento da comunidade, matrizes de stakeholder, tem uma série de instrumentos muito particulares que tem uma materialidade num questionário, em algum tipo de espaço de tempo e que então concretiza no cotidiano essa relação. Vou deixar por aqui. Enfim, queria agradecer. Vocês perceberam que tem vários expedientes metodológicos que são acionados, acho que são pesquisas muito diferentes, mas de alguma maneira tem preocupações comuns, que é essa que a gente está tentando entender, né, a especificidade desse capitalismo extrativista e na sua dimensão propriamente de formas econômicas e políticas de reprodução e a dimensão também, como o princípio autor que a gente lê, de perceber que tipo de espírito está associado a esse capitalismo. Então tem um conjunto de ideias, um conjunto de valores, de preceitos comportamentais que vêm junto com as formas materiais sociopolíticas de reprodução das relações sociais capitalistas. Então, o que tem específico nesse capitalismo extrativista da América Latina em particular, talvez do Sul global como um todo, é que a gente está investigando e recentemente, com vários elementos dessas pesquisas empíricas, tentar identificar qual seria a especificidade do espírito do capitalismo extrativo. Né? E a gente está tendendo a fazer essa costura, o grau de desigualdade, de despossessão, né? De inviabilização da vida de comunidades, de pequenos produtores, de moradores de periferia, à medida que essa desigualdade vai se aprofundando, em geral penalizando basicamente populações não brancas, né? Populações negras, indígenas, moradores de periferia, o aprofundamento dessa desigualdade vem junto com essa adoção desse discurso da inclusão, do diálogo, da escuta ativa, né? Preocupações das grandes corporações cada vez mais se mostrando preocupadas com o enfrentamento aparente, né, do racismo e da exclusão de gênero. Então, a gente está achando um pouco que em proporção da profundidade da desigualdade que esse modelo produz, que há essa reação discursiva, de disseminação de dinâmicas aparentemente democratizantes que as corporações estão adotando, mas que dificilmente isso se reflete no terreno e a discussão é meramente um artifício para poder legitimar sua presença expropriatória no terreno, a importância da pesquisa, portanto, desvendar essa dinâmica perversa. Né? Queria agradecer a presença de todos. Se alguém quiser levantar alguma questão, nós estamos aqui disponíveis. O tempo é pouco, mas estamos abertos a conversar com vocês.